a gente faz uma família com os garotos. Cara, e eu juro pra ti, eu cuido deles o tempo todo, assim, como se fossem os meus filhos. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso é que é um canhão de audiência. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega, vem, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, bora trabalhar para mais uma edição do Município Esportes. Hoje o assunto é basquetebol da cidade. Ó, tô com uma fera aqui que jogou basquete por Blumenau, é nosso DNA blumenauense, vencedor e que acaba de ser responsável, comandou uma conquista espetacular que há muito tempo o Blumenau não conquistava. Título estadual de basquetebol no Sub-12. Garotada voou no estadual, 14 jogos, conquista invicta, invencibilidade no estadual, jogo dramático contra Jaraguá. Para falar sobre o basquete, a história dele, para falar sobre a conquista, o Blumenau volta a ser campeão no basquetebol no Sub-12. Aqui, ó, Léo Friese, o filho do seu Werner. Fala, abençoado. Tudo bem, mano? Tudo bem, PC. Como é que você tá? Tudo bem. Parabéns pela conquista, hein? Obrigado, PC. Pô, garotada voou, hein? PC, foi excelente. Pensa em vários jogos muito emocionantes, do início ao final. A equipe veio numa crescente muito grande. A gente começou com os jogos regionais em Pissarras, depois a etapa de Blumenau. Conseguimos a classificação de forma invicta. Como eu te disse, uma crescente muito grande. Os garotos foram evoluindo, o time foi se fechando, tecnicamente, taticamente, treinando as correções, fazendo as coisas. Fomos para a fase estadual em São Bento do Sul, conseguimos fazer bons jogos, tem uma vitória bem expressiva ali que a gente teve sem 2 jogadores principais, o time conseguiu a virada nos últimos 10 segundos, emoção do início ao final, fomos para a fase final em Brusque, fantástico, fantástico. Essa vitória por 1 segundo, inclusive, eu queria pedir para o pessoal da produção para a gente mostrar aí essa vitória nos segundos finais, né? No apagar das luzes, na bacia das almas. Faltavam poucos segundos. E quem é que arremessou a bola? O arremesso foi do Bernardo Schmidt, mas o que mais chama atenção nessa jogada que vocês estão vendo aí é uma maturidade de um time sub-12 em conseguir fazer toda uma movimentação. Envolveu a marcação. Todo mundo envolveu a marcação, onde o Kelvin faz um bloqueio sem bola, Oliveira, Joaquim participam do lance e o Schmidt consegue sair livre para fazer o arremesso. Mas foi toda uma maturidade emocional, por quê? Porque a gente tomou a virada em 16 segundos. Foi contra quem? Esse jogo foi contra o Astra de Balneário Camboriú. E nessa situação me chama muita atenção que os meninos tomaram a cesta, daí eu fiz o pedido do tempo, que no basquete daí permite que a gente vá para a quadra do ataque. Fizemos a movimentação e a maturidade emocional que eu digo é nenhum menino se desesperou. Com 12 anos, mostrar aquele nível de maturidade, fazer a jogada completinha, perfeito, do jeito que desenhamos na prancheta, fazer o arremesso, cair, PC, foi perfeito, assim, foi a coisa mais linda que eu vi, digno de final de Campeonato Brasileiro Adulto, de NBA. Vocês estão vendo ali, foi lindo de ver. Então, olha só, agradeço a nossa produção, né, que está colocando aí as imagens para a gente rever novamente o lance que deu a vitória a Blumenau sobre a equipe de Balneário Camboriú pelo Campeonato Estadual. Faltavam poucos segundos e com esse arremesso aí, Blumenau conseguiu uma importante vitória. Agora, como é que foi possível esse nível de maturidade, de concentração? Porque tem jogador que, quando aperta, se sente pressionado. Na hora da pressão é que a gente vê, né? Quem é que faz a diferença e quem é que acaba não conseguindo um melhor desempenho, né? Uma coisa que acontece bastante, que a gente tem que estimular muito, é que os meninos sempre têm que jogar mais, né? Então eu estimulo muito que tenha muito campeonato, muito evento de basquete, porque essa maturidade vem com o tempo. Então a gente não pode cobrar deles, então a gente tem que estar sempre incentivando eles, auxiliando eles, e sempre que tiver oportunidade de fazer eles jogarem, competirem, melhor para o desenvolvimento deles. Então, como eles já estavam vindo da fase regional, vindo de outros campeonatos, ajuda muito. Nesse intervalo do campeonato estadual também eles jogaram um torneio internacional aqui no SESI, onde ficaram em 3º lugar, perdendo apenas para a seleção mexicana. No primeiro jogo por 2 pontos, na semifinal a gente perdeu um pouco mais, mas foram partidas excelentes.
Jogamos contra Florianópolis também, Jaraguá do Sul também nesse torneio, e contra a própria seleção mexicana, que dá uma maturidade para os meninos. Então é isso que a gente tem que fazer nas categorias de base. A gente tem que dar oportunidade para eles estarem se desenvolvendo. Minutagem. Isso. E eles jogando, aprendendo, lidando com a derrota, lidando com a vitória. Porque ao mesmo tempo ganhamos sim esse torneio de forma invicta, mas tem várias situações que eles acabam perdendo. Nos Jogos da Primavera, por exemplo, é um baita exercício preparatório para eles também. Porque eles se enfrentam, eles aprendem a derrota, aprendem que às vezes não estão no melhor time, às vezes estão, e eles têm que lidar com ambas as situações. Outra coisa que acontece bastante nesse campeonato estadual, por exemplo, a gente foi com 2 equipes, equipe A e equipe B. Para quê? Para dar carga de jogo para todo mundo, para todo mundo ter a chance de evoluir. Por exemplo, na fase regional, nós fizemos os 2 times de tal forma que não foi só um time principal, a gente mesclou alguns jogadores, sabendo que o regulamento do estadual permitia a gente juntar os 2 times depois. Mas num primeiro momento, na fase regional, jogamos com 24 atletas para todos estarem jogando. E daí ganhar essa bagagem, para quê? Para justamente ter essa maturidade, ter tempo de quadra, saber como é que vai se desenvolver dentro da quadra, dentro de um resultado negativo, dentro de um resultado positivo. Porque outra coisa que eu gosto bastante é, independente da gente estar ganhando ou perdendo, a gente tem que estar trabalhando com respeito, lealdade, ética, amizade, amor, paixão, entusiasmo. Então, independente do resultado, a gente tem que focar esses valores. Valores, princípios. Então, eu acho que essa maturidade vem disso também, de não só botar o resultado como o mais importante. Por mais que a gente busque o resultado o tempo todo, eu digo assim, não é a vitória o mais importante, mas é o querer vencer. Então, nesses minutos finais, nesses segundos finais ali de jogo, acontece isso. Eles estavam tão focados em querer vencer que eles não tiveram medo da derrota, do resultado. Não tiveram tempo para nível de concentração. Exatamente. E pelo nível da jogada ali que tu viu, da movimentação, eles estavam muito concentrados, muito focados nisso. Então, assim, é isso que a gente tenta trabalhar com eles no dia a dia, para estar fazendo essa evolução, para fazer eles bons cidadãos, equilibrados emocionalmente, independente da situação que eles estão enfrentando, da adversidade, pensar numa solução para aquela situação. E outra coisa também que eu digo assim, a determinação e a concentração deles também foi crucial para conseguir almejar o resultado. Então a gente trabalha bastante esses valores, esses princípios para eles estarem desenvolvendo dentro de quadro, mas também focando fora de quadro enquanto cidadão. Os garotos campeões de Blumenau, Schmidt, Friese. Meu filho, é esse. E ainda tem o Ike, o Martim, o Kelvin, o Peters, o Joaquim, o Oliveira, o Mark, o João, o Futuro. Futuro. O Futuro joga contigo. Joga também. O Juliato, o Guilherme, o Luca. Faltou quem? Vavassori. O Vavassori. Vavassori que vem de Timbó 3 vezes por semana para treinar ali com a gente também. Olha a disposição aí. Pô, mas nessa idade, né, mano? Então, é isso que eu digo. Como é que foi formado esse grupo aqui? Como é que vocês chegaram a esse grupo? Então, muitos começam pelos Jogos da Primavera, né? Tá. O que acontece? Eu tenho a equipe do Fernando Osterman, eu vou lá, vejo os jogos, aí eu começo a chamar um, chamar outro, quando eu vejo que se destaca pelas escolas, e chamo para ir para Ipiranga. Vou conversando com os pais, com tudo, para fazer esse trabalho. E a gente vai desenvolvendo lá em janeiro, fevereiro, na verdade, começam os treinos, e a gente vai desenvolvendo os garotos. Por exemplo, agora a gente já está preparando o time para o ano que vem. Dessa turma toda que tu falou, só ficam 2 atletas, o Joaquim e o Luca, que são nascidos em 2013. Os outros todos sobem de categoria. Sobem de categoria. E quem que é o destaque desse grupo aqui? Ou são vários os destaques? Na verdade, o que eu mais elogio do nosso time, por exemplo, eles fazem o cestinho do campeonato, né? Antes da rodada final, eu fui lá analisar todos os times para fazer o dever de casa, né? Você é atleta, tu sabe como é que é. A gente tem que estudar o time, ver quem é cestinha, ver quem é que joga, quem é que sai jogando. Quem é que arremessa de 3 para anular. Daí eu peguei a súmula de todos os outros jogos para fazer análise, fazer tudo. E uma coisa que me chamou bastante atenção, por exemplo, foi que dos 10 cestinhas do campeonato, nenhum era do nosso time. E o nosso time foram os times que tiveram a maior média de pontuação em todos os jogos. Olha. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Friese faz 10, Schmidt faz 10, o outro faz 10, Martin, Ike, Oliveira, Joaquim, eles vão fazendo a pontuação gradativa, cada um vai fazendo seus pontos. E não tem 2, 3 jogadores que se destacam. Por exemplo, contra o Joinville foi um dos jogos mais difíceis, a gente ganhou de 4 pontos na semifinal.
Analisando as súmulas dele em casa, dos 49 pontos que eles fizeram contra Brusque, 35 foram de 2 jogadores, do 6 e do 15. O que aconteceu? Fica fácil de bolar uma estratégia contra um time desse. Não que fica fácil, desculpa, não quero desmerecer em nenhum momento, mas quando tu foca em 2 jogadores em vez de 5, fica mais fácil de tu bolar uma defesa. Então, o nosso time, qual que é a dificuldade grande? Se o meu armador está bem e o meu lateral também, eles podem marcar aqueles 2. Mas eu tenho meu pivô indo bem também, eu tenho meu outro lateral indo bem. Eu tenho 5, 6 jogadores. Grupo homogêneo. Exatamente. Na verdade, hoje eu digo que eu tenho uma equipe tão completa que, na regra do Sub-12, todos os jogadores têm que sair 1/4 da quadra. O nosso time é um dos poucos que não caía o nível não quando sente trocava. tanto as mudanças. Então, assim, tu trocava o jogador e tu conseguia manter um alto padrão. Então, a gente fazia um primeiro quarto bom, segundo quarto bom, terceiro quarto bom, quarto muito bom, porque ia fazendo as trocas. E assim é mais difícil até para definir os titulares, os que estão jogando? Tem várias estratégias, por exemplo, eu gosto muito de números, gosto muito de fazer o acompanhamento. Por exemplo, no jogo contra Balneário, na fase classificatória ainda, a gente bolou uma estratégia de começar com 2 titulares no banco, para justamente na troca obrigatória, o time de Balneário também começava com um titular no banco, e eu consegui botar o meu titular para marcar o titular deles. Então, assim, hoje, na verdade, eu até nem digo que eu tenho um time titular, mas eu tenho uns 8 a 9 atletas que jogam todo o período. Por exemplo, eu tenho um menino que entra no segundo quarto, que ele é reserva, mas ele praticamente não sai mais do jogo. Ele fica o segundo, terceiro e quarto. Então, esse garoto seria titular ou reserva? É difícil dizer. Então, assim, a gente tem uma qualidade técnica de todos os garotos muito bom. E outra coisa que eu gosto bastante é que na PAB a gente treina sempre várias posições. Por exemplo, a gente não tem uma posição específica. Eu ensino todo ele a jogar de ala, de armador, movimentação de pivô. Eu acho que é muito precoce para a gente estar fazendo um treinamento muito específico para cada um. Daí o que eu faço? Eu faço treinamento específico sim, mas eu faço todos os atletas treinarem em todas as posições. Até porque eu imagino que eles tendo um entendimento melhor de estar na situação do colega, eles conseguem também avaliar melhor a resposta e o estímulo que eles vão dar dentro de quadra. Se ele vai dar um passe quicado, um passe aéreo, um passe de peito, qual passe que ele vai dar, sabendo que ele já vivenciou aquela situação também. Então, acho que, acredito que mais para frente trabalhe especificamente cada posição. Mas nessa categoria a gente faz todos eles trabalharem em todas as posições, desenvolver todo tipo de habilidade e todo tipo de coordenação, de movimentação, para estarem desenvolvendo em todas as áreas, né? Muito bem, queria que você falasse sobre uma história aí de comprometimento, superação e de evolução do Oliveira, que te procurou porque ele estava incomodado, ele não estava satisfeito, ele queria melhorar, ele queria evoluir, e ele te procurou. Então, o Oliveira é um caso que me emociona cada vez que eu falo dele, por quê? No ano passado ele revezava, ele não fazia parte dos 12 que precisavam jogar. Daí dos convocados, digamos. Dos convocados, isso. Daí ele me chamou no vestiário, pediu para conversar comigo, olhou nos meus olhos e falou: professor, o que eu preciso fazer para não revezar? Olha só, um garoto de 12 anos, o que eu preciso fazer para melhorar? E daí, isso foi no ano passado, quando eu tinha 11, né? Daí eu olhei para ele e falei: Oliveira, cara, tu tem que treinar muito, se dedicar muito, que uma hora a tua chance vai chegar, cara. E é isso, e bola para cima. E assim, daí ele deu aquela lacrimejada e eu também não sabia como agir direito, mas enfim, foi isso. Daí a gente foi para o estadual, né, e ele não. E chegou esse ano, ele é um dos principais jogadores do time, até então o caso desse menino que entra no segundo quarto e não sai mais é ele. É ele. Teve uma situação no jogo ali da final, que eu sacrifiquei ele até dizer chega na defesa, e eu falei para ele: Oliveira, é o seguinte, eu preciso de alguém que aguente correr e vai ser tu. Mas ele é guerreiro em quadro. Ele é guerreiro. Ele se entrega. Ele se entrega. E ele tinha que correr, na verdade, de um lado para o outro e sozinho tinha que marcar 2. E eu sei que o que eu fiz com ele assim foi judiado. E ele ficou o segundo quarto todo correndo. E chegou no terceiro quarto, tinha que ter a troca obrigatória. Eu falei: Oliveira, se tu pedir para sair, eu te entendo. Não tem problema nenhum, porque tu correu muito e tá tudo certo. Tu tem perna? Cara, ele me deu um berro: eu aguento, professor. Eu olhei para aquilo e falei: cara, volta, pelo amor de Deus, que ele mostrou tanta força, tanta determinação, que até quando eu fiz um resumo assim, de cada atleta, para o que cada um fez, o que cada um não fez,
Eu boto que hoje ele é um dos corações do time, assim, de tanto que ele corre e faz a coisa acontecer, do jeito que ele se joga na bola, se dedica. Então ele tem é de arrepiar, é de arrepiar. E a qualidade técnica que esse menino está desenvolvendo também é muito grande, então é muito bom. E assim, e essa mensagem que a gente passa para o time, né? Essa questão de superação, por exemplo. Tem outros casos ali que nem o Martin. O Martin, a gente foi para São Bento do Sul jogar. Ele quis ir mesmo machucado, sabendo que estava com o ligamento parcial do tornozelo rompido. Foi junto, acompanhou a equipe toda, justamente para fazer parte. O Freeze nesse jogo também não jogou, ele se machucou jogando futebol. E a minha esposa levou ele para lá. Tentei botar ele para jogar, não conseguiu, mancando na quadra e tudo mais. Por causa que não conseguiu, ficou 10 dias fazendo fisioterapia, sem contato com bola. No campeonato internacional ali, ele estava com febre, doente. Como pai, me senti péssimo. Sabe? Mas como técnico, eu precisava fazer aquilo. Claro. E ele estava com uma dosagem, medicado, tomando medicação para poder jogar e fazer os jogos contra a seleção mexicana, que foram maravilhosos. Então, assim, essa ideia que a gente tem de superação o tempo todo, de passar para os meninos, é justamente isso, sabe, PC? A gente quer fazer o quê? Quer passar esses valores para os meninos para dizer assim, ó, não desiste, caiu, levanta, segue. Até tem uma frase que eu sempre falo muito para os meninos, que é assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para eles que não importa qual a dificuldade, eles têm que lutar e correr atrás. É o resultado. Exatamente. Então, assim, como eu disse, não é que o resultado é o mais importante, mas correr atrás do resultado, sim, é o que nos motiva, é o que nos faz ser pessoas melhores, ser atletas melhores, que a gente tem que levar para o dia a dia. Estou conversando hoje aqui no portal Município Blumenau, aqui no Município Esportes, com Léo Freeze, ex-jogador de basquete, técnico, campeão estadual com o Sub-12 de Blumenau, um campeonato que foi conquistado agora em Brusque contra Jaraguá. A gente vai falar já sobre a final contra a equipe de Jaraguá, os detalhes, a gente vai falar mais também sobre a história do Léo Freeze no programa de hoje aqui no Município Esportes. Eu quero falar também sobre a Guerra de Travesseiros, o grito de guerra, as comemorações em destaque aqui no Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega quando o timaço das Segalas entra em campo. É jogada de qualidade para o seu negócio, porque a Segalas, que é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil, aqui da região, tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer a diferença nos resultados aí do seu estabelecimento comercial. São os campeões de vendas das Segalas, que você confere acessando segalasalimentos.com.br. Então, não dê mais chance para a concorrência, para o adversário. Chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só, com os campeões de venda, correr para o abraço. Segalas Alimentos. Confiança que se entrega, você que tem padaria, lanchonete, mercearia, mercadinho, mercadão, conte com a Segalas Alimentos. Confiança que se entrega. Intervalo. Muito bem, pessoal, voltamos. Vamos em frente com o Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. E hoje, estou com ele aqui, ó, fera, Léo Freeze, o filho do seu Werner. Alô, pessoal do Bom Retiro, tá aqui a fera, ó, campeão estadual Sub-12. Que conquista espetacular, conquista que Blumenau não tinha, não chegava ao título há mais de 10 anos, Léo. 10 anos. Mais de 10 anos sem essa conquista, Blumenau campeão sobre a cidade de Jaraguá. A final foi na Arena em Brusque. Como é que foi essa final, Léo? Porque o campeonato foi conquistado de forma invicta. E a decisão, como foi? Cara, a decisão foi fantástica. A gente começou o primeiro quarto abrindo uma vantagem boa de pontos. Daí terminou o primeiro tempo com 2 pontos de vantagem apenas. Jogo emocionante. E daí no terceiro quarto, tu vê como é que são as coisas, né, PC? A gente às vezes acha que sabe, entende muito de basquete, enfim.
Eu estava com muita dificuldade de conseguir fazer o meu time atacar em cima do time de Jaraguá. Daí o meu armador, o Bernardo Schmidt, chegou para mim: professor, por que tu não faz isso? Quando tu diz assim, dificuldade de atacar, você não está conseguindo furar a defesa? Exatamente, eu não estava conseguindo desempenho ofensivo bolar uma estratégia de qual movimentação ou como é que a gente ia fazer para movimentar... Para furar a defesa. Para furar a defesa. No entanto que no segundo quarto, se não me engano, a gente fez uma pontuação muito abaixo da média. Geralmente a gente faz ali uns 12 a 14 pontos, às vezes um pouco mais. Naquele ali a gente fez 6 pontos, então ficou muito abaixo. Daí isso te preocupou? Me preocupou bastante, porque daí eles chegaram no placar e eu tinha que fazer ainda as trocas obrigatórias para o terceiro quarto. E daí eu digo assim, uma das coisas que eu gosto muito de lidar com os meus garotos lá é tratar todo mundo com respeito, né? Então assim, a gente tem que sempre valorizar os meninos, a opinião dos meninos. Não são porque eles são mais novos que eles não têm opiniões formadas já. E outra, muitas vezes são eles que nos dão a solução dentro da quadra do que dá para fazer e do que não dá para fazer. Que não adianta eu querer olhar pela minha técnica, pelo que eu faria. Eu preciso saber o que cada um está sentindo, vivendo naquele momento da quadra. Daí o Bernardo chegou para mim e falou: professor, por que a gente não faz a defesa flutuada assim, assim, assado? Daí quando eu expliquei para ele o porquê que nós não faríamos, eu fiz: cara, por que não fazer? Só que para isso eu precisava botar o meu time mais baixo na quadra. Porque eu tinha 4 garotos que sabem desempenhar bem essa defesa flutuada. Só que são 4 garotos mais baixos. Para isso eu tive que organizar a defesa de uma outra forma. Só que daí foi no momento do jogo onde a gente conseguiu abrir o placar por causa da dica ou da explicação que eu fiz com esse garoto no intervalo. Acho que cabe a explicação também para o pessoal que está em casa. O que é a defesa flutuada, Léo? O pessoal vai flutuando. A defesa flutuada, PC, como é que funciona? Cada um marca o seu. Só que se o lado contrário inicia o corte, o lado contrário tem que vir para ajuda. Então ele não pode ficar colado no seu marcador. Não pode guardar lá. Exatamente. E nessa categoria acontece muito dos garotos ficarem marcando: eu vou marcar individual o PC. Eu vou ficar no PC independente do que acontecer do outro lado. Não. E esses 4 garotos sabiam muito desenvolver esse tipo de defesa, que foi onde daí a gente conseguiu anular o ataque de Jaraguá e abrir a vantagem no contra-ataque. E daí no contra-ataque a gente conseguiu abrir o placar de novo. Então a saída para melhorar o desempenho ofensivo foi ajustar e mudar o sistema de marcação, porque aí que permitiu a recuperação da bola e o contra-ataque. Exatamente. Então assim, só que foi uma coisa que... Partiu dos garotos? Partiu dos garotos, foi uma ideia deles. Top. E outra coisa, fugiu de um padrão, que eu tirei um dos garotos mais altos do time para botar um garoto menor, mas que em contrapartida conseguiu fazer com que a defesa toda ficasse organizada a tal ponto que desse mais condições de contra-ataque para a gente. Pô, que legal essa história, viu? E que mostra também a tua grandeza, né? De saber ouvir. Então, pensei de valorizar a opinião dos garotos. Eu tenho esses meninos ali, é engraçado que todo ano, chega essa época do ano agora, para mim é um sofrimento, sabe? Porque como eu fico só no sub-12, eu não subo para o sub-13, então a gente faz uma família com os garotos. Cara, eu juro para ti, eu cuido deles o tempo todo, assim, como se fossem os meus filhos, educo, ensino, tiro tempo, acompanho eles nas redes sociais, sempre dou uma palavra amiga, estimulo na escola, estimulo em vários ambientes, dou orientações. Os pais vêm falar comigo: professor, fala com meu filho que ele escuta mais você do que lá em casa. E é isso, sabe? A gente tenta orientar em vários momentos para isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Professor Léo, fala com meu filho para ele largar o celular um pouco, estudar um pouco mais. Já ouviu essa? Então, isso acontece bastante, pensei. E assim, isso é uma das coisas que eu bato bastante nessa tecla também. Porque é um desafio atual, né? É um desafio. E é uma tarefa nada fácil, não é nada fácil você, né? Educar a criança ali e limitá-la, né, em relação ao tempo na frente do digital, né? Então, hoje na verdade, hoje eu digo que chega a ser até um problema já social, já essa questão do celular. E até no meio do esporte, por exemplo, tem pesquisas que dizem que se tu usa o celular antes de uma atividade física, até a tua resistência física fica abalada. Ah, é? Então, assim, evito totalmente, proíbo em dia de jogo, por exemplo, eles não podem pegar o celular 1 hora antes do jogo,
tem que estar concentrado. Se acontecer uma emergência, pai, Claro. mãe, lógico, né? Enfim. Mas o problema não é emergência, o problema é joguinho, outras Distração, coisinhas, distração. Então, assim, outra coisa que eu digo assim, eles têm que TikTok, Instagram, nem pensar então em dia de jogo. Então, não pode. Depois do jogo, tudo bem, tudo certo, mas antes do jogo eu proíbo. Nos horários de treinamento lá, no pré-treino também proíbo, peço que não usem. Estimulo muito para que em casa não façam. Estimulo muito outras atividades físicas também. Quer brincar de pega-pega, esconde-esconde, futebol, vôlei. Quanto mais atividade nessa faixa etária, melhor. E sim, a gente tem que fugir do uso de tecnologia, que está demais. E tenho certeza que os bons resultados que a gente está tendo é justamente porque essa gurizada está fazendo isso, está cuidando da alimentação, está comprometida. Então, assim, a gente vê uma preocupação muito grande dos pais que estão ali conosco de manter uma alimentação mais saudável, de manter as horas de sono, que eu cobro bastante dele, que eles durmam bastante, até por causa do hormônio de crescimento, da recuperação muscular, de tudo, que os treinos não são fáceis. Não fazemos treinos físicos com eles ainda, mas são treinos puxados, então, e cada vez mais. Agora mesmo a gente já está iniciando uma preparação, corrigindo algumas deficiências que a gente teve no campeonato, então eu quero ver com eles, para entregar eles com a melhor qualidade técnica possível para a próxima categoria. Mas em relação à tecnologia, sim. Hoje a gente tem que ter uma atenção redobrada com isso, até porque eles ficam expostos também em opiniões diversas, em opiniões não sinceras e além de muitas vezes assim terem conteúdos mentirosos ali, né? Tem muito. Tem um lado bom e tem um lado ruim da internet, né? Mas é isso. O importante é educar, orientar, né? E limitar. Ô Léo, agora há pouco tu tinhas comentado o seguinte: é uma família, eu trato eles como se fossem os meus filhos, e eu procuro passar valores, princípios, eu me emociono. Você já citou 2 vezes, olha, só de lembrar daquele menino, eu me emociono aqui. O que te fez assim? Cara, primeiro eu acredito muito que foi os valores da minha família, né? Queira ou não queira, eu sempre tive meu pai e minha mãe que sempre priorizaram muito isso. Então, minha mãe sempre foi um exemplo para mim de carinho, lealdade, amor, cuidado, zelo, né? Então, eu sempre lembro que ela sempre falava o seguinte, tipo, não faz para os outros o que você não quer que façam para ti. Então, eu tento tratar sempre os outros da forma que eu gostaria de ser tratado. Então, não importa com quem eu esteja conversando, PC, a ideia é sempre tratar todo mundo de forma igual, não somos melhor e nem pior do que ninguém, sempre respeitando a todos. E eu levo isso para os meus garotos no que sentido? Não importa a faixa etária, não importa se tem 5, 6, 70 anos, a gente tem que trabalhar todo mundo com respeito, né? Então, são esses valores que eu passo. A questão do esporte também aprendemos muito. A gente vem de uma época um pouco diferente, PC. Na minha época não tinha tanto isso. Hoje se preza mais pela questão de respeito, lealdade, sinceridade em quadra. No entanto que hoje eu prezo tanto por isso que o nosso grito de guerra é raça, amizade, lealdade sempre. A PAB Blumenau. E é uma coisa assim que tu não imagina como isso deu força para os meninos o tempo todo, porque a gente mostra um caminho para eles seguirem. Então eles têm que ter raça o tempo todo, têm que ter a determinação, o foco para desempenhar as coisas da melhor forma possível. A amizade entre eles, para saber que eles não podem deixar o colega sozinho. Se o colega caiu, eles têm que ajudar a levantar. Se o colega não conseguiu marcar, eles têm que flutuar na ajuda para ajudar a defender. Se o colega está indo para o rebote, eles têm que ser amigos o suficiente para ir junto para o rebote. Então, se eles vão para o ataque, que sejam amigos também na defesa para voltar para a defesa, e da defesa para o ataque, para o basquete atacar sempre em grupo e defender em grupo. Então, essas palavras ajudam muito. E quando eu falo lealdade, eu não falo só lealdade uns aos outros, eu falo ao adversário, lealdade às regras, aos árbitros, à torcida. Fair play. Fair play, porque o que acontece muitas vezes? No próprio jogo, às vezes eles mesmos identificam as falhas dele. Professor, andei. Por um lado, tá errado, não tá. Não tá. Nessa idade a gente está trabalhando formação de caráter, o que é certo é certo. Isso. Então eu cobro muito deles, por exemplo, uns exercícios que eu faço que eles têm que correr até na linha e voltar. Todos têm que correr até na linha e voltar. Às vezes o último não pisa na linha e volta. Não valida o exercício. Depois diz, pô, mas
Faltou, sim, ele tem que aprender que a regra é para todos, que a regra tem que ser cumprida. Porque senão depois eu vou ensinar para ele que ele não pode bater bola com as duas mãos, ou que ele não pode bater bola segurar, ele vai entender que não acontece. E eu vejo assim, que esse cuidado e esses valores aí estão muito em falta no futebol. Que o que eu vejo no futebol, né, jogadores simulando faltas, né, eu vejo jogador cai, jogador reclama, erra, o jogador mal encosta, ele leva a mão ao rosto, faz uma encenação digna de Oscar, de novela das 8, aquele teatro, parece que levou um soco, mas na verdade tu vê o replay do lance, não é nada. Então, é simulação, tentando iludir, enganar o árbitro o tempo inteiro, muita reclamação, muito cai. Isso mostra muito quem nós somos. Né? Então, e o que eu digo sempre é que o atleta tem que ser, ele é uma referência, ele é ídolo. E ele tem que se comportar como tal, sabe? Então eu acredito muito nisso. Por que eu valorizo tanto essa conquista dos meninos? Quantos queriam estar ali? O que eles fizeram para estarem ali, sabe? Então eles têm que sim ser valorizados muito por isso. Foi muito legal, a conquista foi muito boa. E os nossos ídolos, sim, deveriam pensar mais nisso. Evitar tanta exposição em festas, evitar a exposição com escândalos, evitar várias situações, porque eles acabam sendo influenciadores para esses garotos. Isso. Então, isso tudo que tu falou de atletas, a gente acaba acompanhando simulações. Chega a ser feio tu querer levar vantagem através de uma mentira, através de uma simulação. Tá querendo trapacear, né? E o pior ainda é que tem gente que diz assim, não, fez certo. Então tem gente que apoia esse tipo de coisa. Então, assim, realmente, o que a gente tenta ensinar para os nossos ali vai para o jogo. Lealdade. O cara tá falando besteira para ti, faz a cesta. A melhor forma de tu responder jogando. É tu tá jogando e fazendo o teu serviço bem feito. Então, o que eu falo para eles o tempo todo, foca. Não entra em provocação. Não briga, não entra de forma desleal. E a gente sabe quando que consegue ser desleal. Depois desleal, mas são muito novos para ter deslealdade. Se o professor orientar de forma errada, por isso que a gente tem que cuidar muito com quem os nossos filhos estudam, com quem que os nossos filhos fazem os treinamentos deles, porque o professor, ele é um ídolo para a criança. E se o professor não tiver uma conduta digna, uma conduta que condiz com seus valores, princípios, a gente vai estar influenciando negativamente essa gurizada toda, que está em fase de formação, e vai ter aquele movimento como certo. Então, se a gente não cuidar muito com isso, claro, a gente tem que manter uma linha de ação com bastante integridade, assim, sabe? Ética. E postura firme, de dizer, cara, o que é certo, independente do resultado, o que é certo continua sendo certo. E se todo mundo faz errado, não deixa de ser errado, só porque todo mundo fez. Então, o certo, mesmo que tenha só um que faça, continua sendo certo, independente de qualquer ação. Muito bem. Conta para nós, Léo, a história da Guerra dos Travesseiros. Então, PC, a Guerra dos Travesseiros, a gente estava alojado lá em São Bento do Sul e a gente teve 2 jogos muito difíceis ali, né? Esse foi um jogo contra o Astra ali, que a gente ganhou de 1 ponto. E com as 2 vitórias que a gente teve, a gente classificou, já estava classificado, teria mais um jogo no outro dia, mas a gente já estava classificado, poderia perder o jogo e tudo mais. E como o jogo foi muito tenso, e eu acredito também que eles têm que se divertir, tem que ter aquele momento de descontração, de amizade, de grupo, extravasar, tudo. Cara, tranquei eles no quarto, falei, pessoal, é isso, guerra de travesseiro, não sei o quê. Cara, os pais olhavam para mim e falavam assim, tá, mas como isso? Eu falei, gente, tá tudo certo. Os pais não ficavam no alojamento junto, mas eu deixo os pais sempre acompanharem, porque eu gosto muito dessa interação. Que eu digo assim, a gente tem que trabalhar isso ali como uma família e trabalhar todo mundo junto. Que se a gente for falar depois dos pais, meu Deus, dá um programa inteiro só para falar de tudo que os pais fizeram, do jeito que os pais acompanham, da torcida, do jeito que eles ajudaram, né? Tem um pai, por exemplo, o Lucas, que ele é meu auxiliar técnico. Eu falo, Lucas, quando a gente estiver jogando, tu tem que estar ali, porque quando eu precisar de ti, eu vou olhar para ti e dizer o que tu acha do jogo. Ele entende muito de basquete também. O que tu acha do jogo? E a gente troca umas ideias rapidinho, porque às vezes ele vê o que eu não estou vendo. Claro. Daí eu gosto muito disso. E daí a Guerra de Travesseiro foi para isso, mas pensei, foi coisa linda. E daí tava o time de Astra e de Florianópolis, se eu não me engano, no mesmo alojamento. No final tava os guri tudo brincando, todo mundo junto com os adversários, todo mundo brincando de esconde-esconde depois.
Então a ideia é essa, sabe? A ideia Legal. também é a gente ter vários momentos que marcam Claro. né? Criam memórias para esses meninos o tempo todo. E eu tenho certeza que esse ano foi um ano de muita memória para eles. Boa. E os pais ajudando Cara, muito? Os pais ajudam muito. Tu vê que Tirando do bolso também, né? a gente tem, na verdade, é uma organização mista, né? Os pais ajudam muito, sim. Questão de transporte, eles ajudam muito. Questão de lanche, eles ajudaram o tempo todo. Fizemos um encerramento agora dos meninos. Pensei, a gente ganhou o jogo, ao meio-dia estávamos em Brusque. Às 7 horas da noite tinha uma festa pronta. Eu não sei se tem imagem da festa, se tiver ali pode botar junto também, não acredito que não tem problema. Os meninos, os pais organizaram a festa, alugaram o salão, fizeram pizza. Para comemorar o título. Para comemorar o título, daí retroprojetor com música, daí teve uma mãe que filmou o campeonato inteiro, ela fez um vídeo. Cara, coisa mais linda, o vídeo tem 14 minutos agora, já assisti umas 2, 3 vezes, quando não tem nada pra fazer eu boto o vídeo para assistir, porque assim aparecem os meninos na Topic, aparecem os meninos brincando na guerra de travesseiro, aparecem os meninos jogando, comemorando o título, os pais torcendo, tem um lance do jogo ali que uma mãe sai correndo para um lado e para o outro, eu acho engraçado demais, a felicidade da mãe, o filho dela voltando, o Oliveira, o filho dela voltando para a marcação e ela correndo do lado da arquibancada junto, marcando junto, sabe? E daí depois o filho do pra ataque, ela correndo junto para ataque, eu lembrei que não tem preço. Né, vivendo junto. Vivendo junto. Na final, cara, contra Jaraguá, um pai veio com a bandeira, comemorando com a bandeira, já tipo, entrando na quadra. Cara, é muito bom, sabe? Então os pais fizeram uma torcida muito bonita, sempre acompanhando, e a gente sempre foca muito na torcida, torcer para os nossos, não torcer contra. Em que sentido? Porque eu digo assim, a gente sempre tem crianças do outro lado também. Respeitar, né? Então a gente tem que respeitar muito e outra, torcer pelos nossos. Tu não quer torcer que o outro erre. Se o outro errar, a gente precisa disso também, não vou dizer que não. Aquela secadinha. A secada a gente dá, mas... Aquela secada básica. Precisa. Mas o que eu peço sempre para os pais é foquem nos nossos. E assim, trabalhar uma mentalidade positiva nos nossos, para a gente focar positivamente, para os nossos estarem se desenvolvendo, estarem ganhando confiança, para estar sempre alcançando um nível superior e lutar pela dificuldade, lutar pelo desconhecido, mas para que eles tenham confiança o suficiente de saber que eles não estão sozinhos, que os pais, comissão técnica e os amigos estão todos juntos dizendo assim, ó, cara, vamos para cima que vai dar certo. Por tudo que vocês viveram, pelo teu relato aqui, eu te pergunto, por tudo que vocês fizeram pelo basquete da cidade, o que os pais fizeram, se fosse para remunerar... Como assim, você remunerar o... Quanto é que custa tudo isso? Esse é o tipo de coisa Trabalho que não dos tem pais. preço, sabe? É o tipo de coisa que a gente faz assim. O amor e a dedicação dos pais, o teu trabalho, empenho, toda a tua entrega, mais o empenho e aplicação dos garotos em quadro, como o Oliveira, né, se desdobrando para marcar. Quanto é que custa isso? Se a cidade tivesse que... não, nós temos que reconhecer isso e reconhecer de forma... com uma remuneração. Quanto é que vale isso? Eu confesso para ti que eu não nem faço um preço. Por exemplo, assim, hoje a satisfação é tanta de estar com os meninos, de fazer, que muitas vezes a gente paga do bolso e eu poderia estar sendo ressarcido lá pela PAB em algumas situações, por exemplo. Confesso para ti que a gente nem faz a situação. Por exemplo, agora eu comprei um projetor. Tava até com medo de contar pra minha esposa, porque, pô, eu falei pra ela, ainda bem que a minha esposa... Ela vai olhar a fatura do cartão? Não, foi no Pix já nem pra passar o cartão. Mas eu passei pra ela tava fazendo o exame do coração dela, tá com aquele negócio o mapa, né? Que daí ela não pode falar durante... Eu falei, Michele, é o seguinte, já que tu não pode falar agora, meu anjo, vou te contar uma história, comprei um projetor, não sei o que, assim, assado. Assim, não, tudo bem, eu acho que precisava e tá tudo certo. Ufa! Daí assim, tá, esse projetor aqui. Assim, nossa, mas precisava ser esse mais caro, né? Eu falei, já tinha que ter qualidade para mostrar dos meninos, né? Pelo amor de Deus. Explica o porquê da importância do projetor, então, para que ele vai ser útil? É que vai ter a polenta com galinha agora dia 30, se não me engano. Tinha que convidar todo mundo depois para polenta com galinha. Polenta com galinha é comigo, né, mano? Procurem nas redes sociais lá da PAB, que vai ter a polenta com galinha agora. Vai ser onde? Na Igreja Luterana. Aqui da Velha. A da Velha, no subida do Morro da Companhia.
E daí eu comprei o projetor para quê? Como essa mãe fez o vídeo de 14 minutos... você vai querer exibir lá. Ah, vou, né, sensacional, boa. É o tipo de coisa que não tem preço, entendeu? Tipo, mostrar para todo mundo, boa. Os meninos boa cantando, ideia. Brincando. Porque daí a gente pegou uma música como tema do time, né? Vocês conhecem aquela Tropa de Elite do Tio? Claro, pô. Tropa de Elite. Os meninos cantando o tempo todo, entrando no ginásio e dizendo assim, ó, tipo, vamos pra cima, sabe? Porque ela é contagiante, ela é motivacional. Amor. Então, e nessa idade a questão psicológica, emocional é muito forte. Claro. E eu tinha que manter os meninos sempre muito em alta. Então, assim, ó, e entrou essa música ali, tem vídeo dos meninos depois, cantando no ônibus, cantando no ginásio, entrando com música, na festa de comemoração. Boa. Quando eles postavam foto no Instagram, sempre botando a música junto. Então, assim, esse tipo de coisa que não tem preço, não tem como remunerar. E só quem vive, por exemplo, sabe da situação. Eu estava no final do jogo lá e daí aconteceu que todo técnico tem que ter um banho de água, né? Você sabe como é que é? Ganhou o time, tem que ter um banho. Aquele baldão. Eu olhei pros lados lá, os bebedores já tinham sido recolhidos. Eu falei, gente, eu não acredito que vocês não vão realizar meu sonho. Daí o Lucas, que é o meu auxiliar, junto com o Álvaro, também pai do V, eles, não sei o quê. E de repente, meio que todo mundo sumiu e saiu, mas enfim, né, normal, acabou a comemoração. Vou lá pra fora, pessoal, uma última foto, todo mundo sentado aqui, não sei o quê. Eles armaram tudo, botaram o troféu na frente. Caí que nem um patinho, fui lá. Quando eu abracei todo mundo, banho. Só que não era um banho como... Era um banho com o gelo que sobrou. Nossa! Pensei, melhor banho de água fria que eu já tomei na vida. O garoto chegou pra mim, olhou pra mim, professor, quer uma toalha? Eu falei, eu quero ficar molhado o resto do dia, pelo amor de Deus. A gente batalhou tanto por essa conquista aqui, então aqui, ó, vem cá, me dá um abraço, tá todo mundo junto, comemorar, que é o tipo de coisa... Teve várias situações que foram impagáveis, várias situações indescritíveis, tudo muito legal. Maravilha. Olha, para a gente fechar então essa nossa conversa de hoje, fico imaginando, né? A gente consegue ver na tua fala, perceber, sentir na tua fala, no teu olhar, o tamanho da alegria, como o teu coração está feliz com essa conquista e com a evolução dos garotos, né? Eu fico imaginando e o tamanho da tua satisfação, que é uma conquista para você única e também que mostra também todo o teu desenvolvimento como treinador. Sim. Aconteceu já há 3 anos, né, quando eu comecei a assumir a APAB ali, a gente começou um trabalho e cada vez a gente tenta evoluir mais nesse trabalho, né, PC? Então a gente começou o primeiro ano de uma forma, vai trabalhando, vai corrigindo, né, as situações. E esse ano a gente conseguiu uma coisa muito legal, que eu consegui um desenvolvimento técnico dos meninos e tático tão grande, que, por exemplo, hoje os meninos aprenderam defesa zona, defesa individual, defesa mista, defesa pressão. Não é o tipo de coisa fácil de aprender. No entanto, que quando eles fizeram isso contra a equipe da seleção mexicana, o cara olhava assim, tipo, nossa, é um padrão muito alto. Então, esse tipo de desenvolvimento é muito bom. E é assim, que nem tu falou, a alegria desse momento é fantástico de saber, de ver a alegria dos meninos, a felicidade dos meninos. Uma realização pessoal, profissional. A realização pessoal, assim, te confesso que pega onde? Pega em ver a felicidade dos garotos. A felicidade dos garotos. E a tua felicidade é dupla também, porque tá o teu garoto junto, né? Sim, a questão do meu filho... Tu se vê nele ali? Não, e o meu filho, na verdade, não é nem que eu me vejo, assim, a felicidade dele, porque eu e meu filho, a gente tem uma afinidade muito grande. Daí, até então, ele ia parar de jogar basquete esse ano, porque ele está indo muito bem no futebol, enfim. Daí ele sempre olhava, pai, eu quero que tu seja campeão pelo Fernando Osterman nos Jogos da Primavera e eu vou te ajudar com isso. E eu vou te ajudar, eu quero ser campeão dos Jogos da Primavera. Temos um sonho aqui, então. Então, e daí ficou naquela. E a gente nunca ganhou os Jogos da Primavera juntos, né? Ele ficou em segundo no ano, e no outro não chegou, e no outro não lembro como é que foi. Mas daí esse ano a gente foi, que a gente foi campeão. Ele é o capitão do time, foi muito bem em todos os jogos, é um garoto que eu tenho como referência, que ele tem uma leitura, ele um jeito intelectual no time, ele faz uma leitura de jogo muito grande. Então, assim, ele consegue preparar o jogo de tal forma que ele consegue fazer todo mundo jogar e, assim, a maturidade dele como jogador, eu acho muito boa. Ele é muito melhor jogador do que eu fui, pode ter certeza. Eu sempre falo isso pra ele. Ele vai mais longe. Vai longe, ele vai muito bem, que ele tem essa visão de jogo, ele é muito inteligente, é muito bom.
Então, Mas ele vai ficar no basquete ou vai pro futsal? E aí? Esse Que vai chegar uma hora, Então- Léo, que vai chegar uma hora que vai ter que decidir optar por uma ou por outra. então eu Se depender de ti, do pai, não, dependendo de mim, eu apoio ele em qual decisão ele tomar, e porque se ele pedir a tua opinião? eu jogo para ele de volta. É? Porque assim, eu não quero influenciar ele muito, por quê? Porque como ele está indo muito bem no basquete, agora ele está meio dividido até por causa dos resultados. A gente conseguiu a vaga para o Sul Brasileiro agora também, daí eu fiz uma promessa também para os garotos, até a promessa foi que se a gente fosse para o Sul Brasileiro, eu negociei com o técnico do Sub-13 para continuar dando treino até o Sul Brasileiro do Sub-13 do ano que vem. Então daí eu pego essa categoria, treinando essa categoria, preparando para o Sul Brasileiro, né? E só que como ele está muito bem nas duas, ele está indo muito bem no futebol também. Foi chamado para fazer teste no Grêmio, foi visto pelo Ismael do Atlético Paranaense, que orientou ele para ir para a IAFA. Então, é uma decisão que ele vai ter que tomar. O que ele quiser, eu oriento, eu apoio, eu ajudo. No entanto, que no jogo de São Bento ele se machucou jogando de manhã futebol e não conseguiu jogar o jogo da tarde, que foi o jogo que a gente teve muita dificuldade também. Então, não deixa acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Que por enquanto eu digo assim, todo atleta tem que fazer todo tipo de estímulo. Boa. Então, quanto mais estímulo, melhor para estar desenvolvendo isso daí. Léo Frize, a gente vai fechar agora a primeira parte do programa de hoje. É uma entrevista em duas partes, serão duas entrevistas, é uma série para a gente valorizar o basquetebol da base também. Conquista do Estadual Sub-12, trabalho extraordinário do Léo Frize. Parabéns aos pais também, a todos os garotos que integraram a equipe blumenauense, campeã em Brusque sobre Jaraguá, e uma campanha fantástica com 14 vitórias. Léo, show de bola. Obrigado, TC. Você fica aqui comigo. Eu estou fechando essa primeira parte aqui para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega. Quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. Você que tem pizzaria, restaurante, mercearia, pastelaria, lanchonete, mercearia, mini mercado, conte com a Segalas Alimentos, que tem uma seleção de produtos campeões de venda. Dá uma olhada no site aí, confere aí, segalasalimentos.com.br, chame agora mesmo um dos nossos representantes, compre Segalas Alimentos, conte com os produtos da Segalas aí no seu estabelecimento e depois é só correr para o abraço e comemorar os resultados. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Eu estou fechando aqui essa primeira parte do nosso programa de hoje. No município Blumenau, a maior audiência do Vale. 3 milhões de acessos mês, fora o bairro. Tchau, pessoal.